Olá, queridos, bom dia! 6 da manhã, estamos juntos aqui mais uma vez, ministrando na sua vida. Meu nome é Oswaldo Lobo, sou pastor na Igreja Batista de Bom Retiro, em Curitiba, Paraná. E hoje é o nosso 15º dia de encontro aqui, nesses 21 dias de jejum e oração. Nós partimos para a última semana de luta, de guerra espiritual e de vitórias, onde a gente alcança vitórias espirituais. Eu estou muito feliz de você estar nos acompanhando, você que tem pedido aí suas orações aqui no chat, deixado para que o time da intercessão ore pela sua vida. Eu quero abençoar você em nome de Jesus, dizer que é uma alegria estar vivendo essa jornada com você. Quero convidar você que está chegando agora para que você se dedique na oração. Oração é um tempo em que você busca Deus, é um tempo que é uma arma de guerra. Se você caminhou com a gente, você sabe que Deus dá pra gente armas de enfrentamento espiritual, principalmente armas de guerra espiritual, que faz tremer o inferno, que faz o diabo recuar, que traz Deus pra tua vida. É isso que é o que o jejum faz. Você tem como arma de guerra a palavra de Deus. Apocalipse capítulo 12 diz: eles venceram pela palavra de Deus, venceram pelo sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro faz com que os inimigos espirituais do Senhor Jesus fiquem de joelhos. É capaz de fazer o sangue de quando você invoca o nome de Jesus, você tem o poder do nome de Jesus. Quando você usa a palavra de Deus, você usa a espada do Espírito. Mas quando você se cobre com o sangue do Cordeiro, você tem sua vida purificada e você proíbe o acesso de toda ação maligna contra a sua vida. Nós tratamos aqui de armas de defesa, como a armadura de Deus, o capacete da salvação, as botas da prontidão do evangelho da paz, o escudo da fé, o peitoral da justiça. Nós tratamos aqui como construir um quarto de guerra. Ontem nós falamos sobre como vencer o medo, como vencer as mentiras das trevas, e hoje eu quero ensinar você mais uma arma de guerra: contar com o favor e contar com a proteção dos anjos do Senhor. Mas eu quero dar para você alguns alertas. Em primeiro lugar, normalmente nós não falamos com anjos, não existe oração para anjos, tá? Então há uma doutrina maligna. Satanás, você sabe disso, ele é um anjo que caiu do céu, é o anjo que foi expulso. Não é que ele caiu, ele foi expulso do céu. Então ele tem essa mesma natureza angelical, só que perversa. Ele é um anjo pervertido, ele é um anjo maligno, ele é um anjo das trevas. Então ele vai tentar se comunicar com os seres humanos, enganar os seres humanos. Então a Bíblia não diz para você adorar anjo, nenhum deles. Você pega João, no livro do Apocalipse, ele vai adorar o anjo, fica de pé, adora a Deus, porque eu sou teu conservo. Quando Pedro, em capítulo 10 do livro de Atos, ele chega em Cesareia Marítima, ele está em Jope antes de ir para Cesareia, um anjo aparece para ele, ele vai adorar o anjo, não me adora não, adora a Deus. Então você deve adorar a Deus. Anjos, a Bíblia vai dizer, no livro de Hebreus, capítulo 1, verso 14, que são espíritos ministradores, que são enviados por Deus para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Isso que são anjos. Então, anjos são conservos da gente. São servos de Deus, como nós somos servos de Deus, mas eles têm o quê? Outra função no mundo espiritual. Os anjos não perdem guerra. Você não vai ver na Bíblia toda, você pode ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você não vai ver nenhum anjo derrotado, a não ser o anjo que lutou com Jacó no Val de Jaboque. Ali houve um empate técnico. Ele vai dizer: você lutou com Deus e com os homens e venceu. Mas os anjos, eles vencem qualquer guerra. Os anjos, aliás, eles são 2 vezes em maior número do que os próprios demônios. Então, até se você for contar numericamente, os anjos, eles são 2 vezes, eles são em 2 vezes maior número do que os demônios. Então tem muita gente que fala assim: aqui tem muito demônio. Então tem muito mais anjos do que demônio. Então eu quero que você aprenda a orar a Deus para que Deus envie seus anjos. A Bíblia vai dizer, há um episódio muito famoso em Atos capítulo 12, o apóstolo Pedro está detido numa prisão e a igreja passou a orar intensamente por ele. Aí Deus então envia a igreja, ora, Deus envia um anjo e o anjo vai lá e abre as portas das prisões. Na verdade,
Pedro está num terceiro cárcere, lá dentro, no cárcere interior. Então o anjo vai abrindo uma porta, duas portas, vai trazendo sono, interessante, com uma guarnição de soldados ali. Os soldados não eram bobinhos, era soldado que dormia, que estava preocupado. Pedro, ele estava preso pelo rei, por Herodes. E ali, gente, não escapatória para ele não. Então por isso que ele fica lá, bota esse homem no lugar mais escondido, para que não haja nenhuma tentativa de ninguém vir aqui soltar ele. Deus manda anjos. Então os anjos, eles são assim seres poderosíssimos. Por exemplo, os anjos que visitaram Ló, lá na cidade de Sodoma, eles cegam todos aqueles homens que estavam cercando a casa de Ló. Os anjos, eles fazem sinais e maravilhas, né? A Bíblia diz que Deus dá ordem aos seus anjos para que nos protejam, e é importante você aprender a falar com Deus para que ele envie anjos. Eu gosto muito quando Jesus ele está conversando com Pôncio Pilatos, naquele momento do seu sendo julgado, ele fala: esse mundo não é do meu mundo. Se fosse do meu mundo, eu pediria ao meu Pai e ele enviaria 12 legiões de anjos para que me favorecesse. Então, os anjos são criaturas de Deus. Colossenses 1,16 diz que em Cristo foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, sejam coisas visíveis ou invisíveis, sejam anjos, principados, tudo foi criado por Deus, foram criados em Cristo. Esses seres espirituais, eles estão às ordens de Deus. Deus, ele dá ordem, eles são criados para o louvor da sua glória. Então Deus, ele cria os anjos, eles louvam a Deus. Em Apocalipse capítulo 5, a visão de João na ilha de Patmos é que ele tem milhões, tem milhares de milhares, milhões de milhões que cantam: digno é o Cordeiro de receber poder, riqueza, honra, glória, majestade e louvor. Eles são seres espirituais poderosos. É isso que o Salmo 8 diz. Salmo 8, verso 5, diz que os anjos são poderosíssimos, né? Mas eles não são onipotentes. O único onipotente é Deus. Eles são imortais, mas não são eternos. Ou seja, os anjos foram criados por Deus a partir de um tempo. Tem a linha do tempo, da eternidade passada, eternidade futura, e aí, de repente, Deus criou os anjos aqui. Então, eles são seres imortais, mas eles não são seres eternos. Eles não foram criados na eternidade, tá bom? Eles são chamados, quando Deus faz referência, ele fala sobre o exército de Deus. Jacó encontra num lugar chamado Maanaim 2 exércitos de anjos, por isso que chama Maanaim, né? Seria 2 pelotões, 2 exércitos, 2 companhias de anjos. Ele chama de exército de Deus. Então, existem sim exércitos do Senhor que são comandados, que são governados por Deus. E quando a gente fala sobre proteção espiritual, nós estamos tratando sobre isso. Por exemplo, tem anjos que eles são chamados para proteger determinadas áreas. Por exemplo, Miguel é o chamado do protetor de Israel. Você pega Daniel capítulo 12, verso 1, Daniel capítulo 12 conta a história de Miguel. Miguel é um anjo que cuida do povo de Israel, da nação de Israel. Agora, os anjos não são oniscientes, gente. O anjo não sabe o que tem aqui na sua cabeça. Quero citar de novo Gênesis 19, quando o anjo visita Ló, ele pergunta para Ló: tem mais alguém nessa casa? Não, tem aqui as minhas filhas, tem os meus genros, tem a minha esposa. Então, eles não são assim oniscientes. Você quer ver uma coisa interessante? Quando Jesus está falando sobre o fim dos tempos, em Mateus capítulo 24, Jesus fala sobre os fins dos tempos, e os discípulos querem saber assim: quando isso vai acontecer? Olha, quanto dia e hora ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o Filho, somente o Pai conhece isso. Então, os anjos, eles não são oniscientes. Eles não devem ser adorados, né? Apocalipse 22, 9, Apocalipse 19, 10, mas eles se alegram com a salvação. Jesus diz o seguinte, Lucas 15, ele vai repetir isso: há mais alegria entre os anjos no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento.
Eles são anjos, por exemplo, os querubins, eles protegem a glória de Deus. Na Arca da Aliança, né, tem 2 anjos que estão protegendo a glória de Deus. Os serafins guardam a santidade de Deus. Eles são aqueles que cantam santo, santo, santo é o Senhor diante de Deus. Os arcanjos, né? Eles são aqueles que anunciam, por exemplo, na volta de Jesus, 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16, vai dizer que com voz de arcanjo, com ressoar de trombeta, vai ser dado o início do fim dos tempos. Então, são anjos que trazem boas notícias, né? O anjo é que trouxe boa notícia para Maria, você vai ficar grávida, né? São anjos que ministram aos homens de Deus. Elias, ele foi alimentado por anjo. 1 Reis, capítulo 19, ele foi alimentado por anjo de Deus. Os anjos é que livram a gente do mal. O salmista, no Salmo 34, 7, salmo muito famoso, diz que o anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e o livram. Então, querido, esquece essa história de anjo da guarda. Então, a Bíblia não fala disso. Isso vem em primeiro lugar, vem de um ocultismo. Nem vem disso. Ah, porque aquela criança tem um anjinho da guarda. Gente, a gente tem que conhecer a verdade. A Bíblia diz que o anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem. Não é na vida de todo mundo. É de quem teme ao Senhor. Tem gente que não teme ao Senhor, que ignora o Senhor. São enviados para livramento, para misericórdia. São enviados por clamor. Então as pessoas clamam. Em 2 Reis capítulo 19, o rei Senaqueribe, o rei maligno da Síria, cercou Jerusalém, ficou ali. Gente, o rei Ezequias se botou de joelho. A Bíblia diz que ele jejuou. Ele chamou toda Judá para jejuar. E Deus enviou o anjo do Senhor para livrar ele. Então, eles são esses seres que trazem respostas, que fortalecem o povo de Deus, que protegem o povo de Deus, que castigam os inimigos de Deus, que lutam contra as forças demoníacas e que conduzem os salvos ao céu. E se você sabe disso, Lucas 16, 22, conta a história de que um anjo, é uma parábola, que um anjo leva Lázaro, um homem que morreu, para o céu. Então, quando você for para o céu, você vai ser escoltado por anjo. Lembra que Elias vê uma carruagem de fogo? Aquilo ali, o que são, gente? São anjos que escoltaram ele num redemoinho e subiu para o céu. Amém, gente? Vamos orar por isso. Eu queria que você se lembrasse, então, que quando a gente fala de jejum, existe muito mais respostas de Deus e armas de Deus do que você imagina. Vamos orar juntos? Vamos orar comigo para que Deus envie seus anjos para que te socorram. Deus e Pai querido, nós te amamos, Senhor. E nós queremos confessar o nome do teu Filho Jesus aqui. Nós colocamos nessa manhã de segunda-feira, nós começamos uma trajetória que aponta para o final desse tempo de jejum e oração. E nós queremos, em nome de Jesus, pedir a tua bênção sobre as nossas vidas. Nós entregamos ao Senhor nossas lutas, nossas dificuldades, as opressões que nós vivemos, e nós queremos pedir que o Senhor envie o serviço dos teus anjos, Pai, dos teus querubins, dos teus serafins, dos teus arcanjos, daqueles que o Senhor tem como exército, dá ordens a eles, como o Senhor deu ordem para livrar Pedro da prisão, e o anjo foi lá, como o Senhor deu ordem para que o anjo do Senhor tirasse Ló de dentro daquela cidade maligna, como o Senhor deu ordem ao anjo para alimentar Elias, como o Senhor deu ordem aos teus anjos para que eles visitassem o povo de Israel e os livrassem do cerco de Senaqueribe, o cerco dos inimigos. Pai, os teus anjos são poderosos, mas nós adoramos ao Senhor. Nós louvamos ao Senhor. E te pedimos, dá ordem na minha vida, Pai. Dá ordem na vida do meu irmão, da vida da minha irmã que está assistindo isso aqui, para que o anjo traga uma resposta. São respostas financeiras, são respostas de livramento, são respostas contra as acusações dos inimigos. Pai, cerca a vida deles, cerca a casa deles, cerca o seu andar. Tua palavra promete que o anjo do Senhor iria na nossa frente, Pai. Coloca o teu anjo desbravando o caminho, desbaratando o inimigo, aplainando o caminho, retirando, Senhor Deus, os bloqueios e nos dando vitória. Manda que o anjo do Senhor traga sobre nós, Pai, as tuas respostas em nome de Jesus. É por isso que nós oramos, Pai. Eu quero orar especialmente hoje pela vida do meu filho, da minha nora, da minha netinha, Maria Vitória. Eu quero orar pela vida
da minha filha, do meu filho, do meu genro, do meu neto Natan, pelo meu casamento. Quero orar pela família dos teus filhos também, Pai. Quero cobri-los com teu amor. Faz com que teus anjos subam e desçam sobre a cabeça deles, trazendo a resposta do Senhor, os milagres do Senhor, em nome de Jesus. Eu abençoo o teu povo. Amém, amém. Amém, queridos. Você está caminhando com a gente. Hoje é o 15º dia desse tempo de oração e nós vamos ter uma jornada que vai terminar agora no próximo 21º dia de oração e de jejum. Não desista, permaneça fiel nisso, permaneça firme nisso. Você vai ter muitos conselhos. Não, já deu, já pode parar. Não pare. Se você fez um voto ao Senhor, cumpra esse voto. Meu voto foi de 21 dias, eu vou seguir até o 21º dia, eu quero seguir com você, amém? Se você quiser aprender muito mais sobre libertação, batalha espiritual e guerra espiritual, você tem os livros, Aliança de Almas, Estado de Guerra Espiritual, Intercessão em Chamas, o Casa de Paz, o Sangue nos Umbrais, o Alvo é um livro sobre libertação infantil, cura, proteção, cuidado espiritual, o Blindagem contra as Trevas, que fala sobre proteção espiritual, o Discernimento Espiritual. Gente, esse povo está amando esse livro, o Discernimento Espiritual, que trata a respeito de como enfrentar e investigar os problemas que você nem imagina que tem na sua vida. Tem uma Autoridade sobre as Trevas também. Todos eles, pai, estão numa plataforma institutoexodus.com, www.institutoexodus.com. Lá também você vai poder se inscrever para o nosso próximo curso, de 29 de setembro a 2 de outubro, aqui em Curitiba, um curso presencial. Amém? Além disso, esses cursos estão todos na plataforma de ensino à distância, cursos.pastorlobo.com. Fica com Deus. Deus abençoe. Clame para que o anjo do Senhor continue trazendo vitória e te protegendo em nome de Jesus. Amém? Fica com Deus, gente. Uma boa semana.